Olá, prometemos a vocês no último vídeo que hoje, Alquimia Rubedo 2.7, nós daríamos a essência, a quinta essência, o quinto elemento, para que vocês pudessem completar a grande obra. Mostramos que isto aqui, né, são os ingredientes fundamentais para hoje, mas nós temos um aclaramento, vamos dizer assim, inicialmente. Esse aclaramento seria, supondo que, até agora, todos vocês que viram o nosso curso conhecem isto. Quer dizer, um equilíbrio precário onde um homem está em cima de um boi, segurando um leão, e em cima da cabeça dele se equilibrando uma águia. Assim é o nosso eu, né? A nossa consciência racional, de um lado querendo agradar o outro, e de um lado não podendo contrariar o ego, fica, portanto, um triângulo, o eu no vértice superior, o outro no vértice inferior direito e o ego no vértice inferior esquerdo. E a base é quádrupla, né? Então, é a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade. Vou mostrar de novo a vocês no nosso mapa a mesma coisa aqui. Então, isto significaria o homem na sua integridade, né? Inteligência, vontade, memória, sensibilidade, agindo a serviço do eu consciente, da minha consciência, de modo equilibrado, para o ego não destruir a minha relação com o outro. Mas também não posso chegar a um ponto de sacrifício pelo outro que eu chegue a bater frontalmente com o meu ego e faça com que ele se volte contra mim, porque nesse caso ele vai me causar doenças, vai me causar transtornos. Então o equilíbrio é exatamente o que está aqui. É muito delicado e é muito suave. Ou o mesmo que está aqui. Então, todos somos dotados de inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Todos. E já demos a vocês a anatomia oculta, importante, né? Vocês já viram essas figuras, onde os chakras se formam, né, ao lado de cada, tanto faz, o corpo feminino, o corpo masculino. Então, cada chakra se forma em determinado ponto, a partir do chakra genésico ou sexual, né? Aqui pode botar na bunda do cidadão, mas tanto faz, porque aqui na verdade é no períneo, não é nem na frente, no púbis, nem é na bunda, é no períneo. Se abrir as pernas, é no pequeno espaço que está entre o orifício anal e o orifício vaginal, o sexual, tá? Então, aqui nós temos a anatomia oculta, não vamos mais falar sobre isso, mas é necessário conhecer e, se não se lembrar, verificar que um chakra se forma exatamente no local onde tem um plexo, uma glândula e um neurônio, uma célula neural, né? Um neurônio, uma célula neural. Então, aqui nós temos, de um lado, ganglionar, aliás, uma célula ganglionar. Então, a célula ganglionar vem direto da medula, o plexo vem também da medula e o chakra está aí no seu lugar definido. Esta é a anatomia oculta e vocês saberão que o que nós vamos fazer, vamos dizer a vocês para fazer nesse vídeo, estará agindo nesse conjunto que está aqui. Aqui nós temos um detalhe maior, mas apenas mostrando pelas costas como é que fica. Então, toda vez que eu tenho em um determinado ponto uma glândula, então aqui eu tenho as gônadas,
quer seja no homem, quer seja na mulher, glândulas sexuais, depois eu tenho o baço pâncreas, depois eu tenho as suprarrenais, depois eu tenho o timo, depois eu tenho a tireoide e paratireoide, depois eu tenho a hipófise ou pituitária, depois eu tenho a pineal. Em cada uma dessas glândulas está do lado um plexo, que é esse amontoado de nervo parecendo um galho, e uma célula ganglionar, que acho que nenhuma das duas figuras mostra, porque é uma célula. Quando eu mostrar a célula, vocês terão ideia. Então, isso estará em funcionamento, quer vocês saibam, quer vocês não saibam. Chama-se anatomia oculta e o que nós vamos fazer agora no nosso cérebro, na nossa mente, vai movimentar tudo aquilo. Então, saibam que é a ação do cérebro sobre aquele sistema que tem partes visíveis, os neurônios, né, as células ganglionares e as glândulas, né, e partes invisíveis, que são os chakras, e tudo isso vai ser movimentado segundo a nossa capacidade de ação. Mas, para esta ação, precisamos de inteligência, vontade, memória e sensibilidade, que passa a ser a base da pirâmide. O ângulo inferior direito, o ângulo inferior esquerdo e o ângulo superior formam a inteligência, a vontade e a memória. Então, distribuídos pelo corpo. Então, nós vamos agora explicar isso para vocês mais claramente. Ora, tudo é informação. Então, tudo o que vai acontecer nesse conjunto vai acontecer segundo a informação que vier do cérebro. E tudo o que acontecer no cérebro vai acontecer segundo a informação que vier da inteligência, da vontade, da memória e da sensibilidade. Ou seja, está tudo interligado numa única cadeia de informações. Então, aqui eu tenho o cérebro segmentado, onde eu tenho o córtex cerebral, que vocês estão cansados de saber, o sistema límbico e o tronco encefálico. Essa tríade forma um único cérebro. Então, o triplo cérebro é a realidade. Aqui ele está fechado, né? Nós sabemos que no córtex cerebral eu tenho apenas 5% de energias mentais, no sistema límbico 15% e no tronco encefálico 80%. Necessário é, pois, que a consciência, que é produto do córtex cerebral, haja de uma tal maneira que, através dos processos da inteligência e da vontade, ela faça com que o trabalho das células que saem da medula, sejam elas voluntárias. Aqui é um gânglio, então esta é uma célula ganglionar. Ela não obedece à minha vontade. Eu tenho que driblá-la. Esta outra é uma célula que não é ganglionar. Então a diferença é que as células ganglionares elas se ligam a um conjunto que passa por elas, está aqui em verde e está aqui em verde, ao lado da medula toda. Então, se a célula que sai da medula se ligar ao sistema simpático, que é esse rosário de contas em verde, ela não obedece à minha vontade, ela pertence ao sistema autônomo. Se ela não se ligar, ela é movida pela minha vontade. Logo, eu tenho células que obedecem à minha vontade
e eu tenho células que não obedecem à minha vontade. Aliás, essas duas aqui, todas as duas são iguais. Então não há diferença, porque nenhuma das duas está ligada com uma terceira ligação com o sistema simpático. Então eu só perco a capacidade voluntária sobre a célula quando ela faz uma ligação, aqui um gato, com o sistema simpático. Esse gato que ela faz com o sistema simpático liga ela ao sistema autônomo e, através desse gato, ela escapa das minhas capacidades voluntárias, ou seja, ela sai da capacidade da minha vontade. Mas tudo é informação, ou seja, se ela obedece à minha vontade, ela sai do cérebro, sai da medula e vai direto para o nervo ou o órgão que ela vai inervar. E aqui eu digo o que fazer. Ou ela diz, ela transmite se eu estou com o fígado, o estômago ou qualquer parte do corpo doendo. Aqui ela sai da medula, passa a fazer essa ligação com o sistema simpático, que é esse cordão de contas verdes aqui, e ao fazer isto, ela sai do meu sistema voluntário e se liga a um sistema que é o tronco encefálico e o sistema límbico, que não obedecem à minha vontade. Eles têm vontade própria, portanto, são células autônomas. Eu terei, portanto, que, usando as células que estão sob a minha vontade, voluntárias, e usando a inteligência, a vontade, a memória e a minha sensibilidade, controlar mesmo essas que estão fora do controle da minha vontade, com engenho e arte, como diz Camões nos Lusíadas. Como é que eu vou fazer isto? Vamos agora à nossa lição de hoje, que ficou prometida. Se eu conseguir fazer, eu me tornarei isto, um homem íntegro. A metade feminina é sensibilidade, a metade masculina é a razão, dividido em 4, que são os temperamentos: fleumático, sanguíneo, voluntário, colérico, ou voluntário, e é, o nervoso, ou não, o tranquilo. Então, são 4 temperamentos. Se tudo estiver assim, estável, sem fraturas, eu estou com saúde. Se acontecer fraturas nesse sistema, nesse quadro, se um quadro desse se quebrar, se um pedaço desse se descontrolar, se desconcertar, ou se a metade feminina vier contra a metade masculina, que seria, no final das contas, o choque entre a vontade e a razão e a emoção. Aqui é bem mais simples, mas é a mesma coisa. Tá? Eu estou usando esse gráfico porque ele é fácil de memorizar. Vamos considerar o feminino a parte de baixo. E vamos considerar o masculino a parte de cima. Feminino igual a emoção, a parte que está lá representada pela mulher. Masculino, a razão, parte que está representada lá pelo homem. E nós temos aqui os 4 temperamentos, ó. Ativo ou sanguíneo, nervoso ou bilioso, voluntário ou atrabiliário e o tranquilo linfático. Então, isto é, cada ser humano é isto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é manter o equilíbrio entre razão e emoção. Se eu não mantiver o controle entre razão e emoção, como eu mostrei no mapa da mente que eu construí, e disse a vocês, é uma construção pragmática, não é científica, mas serve. Quer dizer, o eu consciente está aqui, o outro que eu quero agradar está aqui, quero que me aceite, e o ego está aqui. O eu que eu quero agradar está aqui, o ego está aqui. O ego e o outro são contraditórios, ou seja, o ego só pensa em mim e o outro pensa nele. Eu tenho que equilibrar o que eu quero só para mim, ego, com o que eu devo distribuir e compartilhar com o outro. E aí está
todo o jogo e toda a perícia do jogo do equilíbrio mental. Se eu não fizer esse jogo, eu vou me desequilibrar. Se eu tender muito para o ego, o outro vai perceber que eu sou um egoísta, que eu sou vaidoso, que eu sou orgulhoso, que eu sou chato e vão se afastar de mim. Eu não quero isso. Eu quero agradar o outro. Então, se eu, por outro lado, agradar demais ao outro e contrariar demais o meu ego, abrindo mão sempre, 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 sempre das coisas que me dão prazer, então o ego vai me castigar, descendo até o superego e me causando problemas mentais que podem chegar ao assassinato, quer dizer, ele pode me transformar num monstro, num ser grosseiro, grotesco, né? E ainda tem o superego, que pode ter um efeito positivo, altruísta, que neutraliza até mesmo o alter ego, mas se ele concordar com as razões do ego, ele pode ter um efeito destrutivo, emanar uma energia destrutiva que reforça o alter ego. E nesse caso, eu não tenho chance, a minha pequena consciência. Então, é um triângulo, como eu disse a vocês, né? E nesse triângulo, então, está todo o equilíbrio. E eu tenho que usar essas faculdades mentais superiores. O que é que eu tenho que fazer? Bom, primeiro de que tudo, reconhecer que os temperamentos existem e estão ativos. Eles estão em atividade. Eu sou isto e não posso deixar de ser. Agora, se eu for cada um desses temperamentos puros, eu vou ter problema. Por quê? Vamos ao quadrinho simplificado. Porque se eu deixar a emoção, simbolizado pelo hemicírculo inferior, prevalecer sobre a razão, vocês sabem o que acontece, né? Um ser movido pela emoção, pelo sentimento, ele vai terminar fazendo tudo errado, porque a emoção não raciocina, ela é irracional. Eu não a controlo, ela tem a própria razão de ser, ela se move de acordo com o sistema límbico e o tronco encefálico, e a razão eu controlo. Então, eu tenho que driblar a emoção, fazendo com que ela sempre esteja calma, ela sempre esteja satisfeita. Quer dizer, se eu estou comendo um sanduíche gostoso, que eu quero todo para mim, mas uma pessoa olha com a cara de peixe que pidão, ou de cachorro pidão, eu ofereço uma parte do sanduíche, pego a metade do sanduíche e dou à pessoa. Assim eu fico com metade e dou a metade. Eu satisfaço racionalmente o meu ego, porque ele vai aceitar essa solução. Ele é meio bobinho, é como uma criança. Eu tenho que enganá-lo, eu não posso pegar o sanduíche e dar para a pessoa. Aí eu vou contrariar o ego. Também eu não posso negar, ficar comendo, fingindo que não vi a pessoa olhando o meu sanduíche com cara de quem quer. Porque aí seria uma atitude, vamos dizer, completamente egoísta, e a minha razão, a minha própria razão me censuraria, e quando eu ajo irracionalmente, o outro me recusa. Então, a questão é, nós temos que agir com muita diplomacia. Agora, vejam bem, na verdade, esses 4 temperamentos são a chave de tudo. Como mostramos a vocês antes, o tranquilo, que é simbolizado por esse gordo, é extremamente egoísta e guloso. A sede dele é ter prazer. Se ele tiver prazer, está satisfeito. E talvez uma pessoa sente-se nessa mesa junto com ele e ele não ofereça a refeição que ele está tendo. Mas, se eu fizer isto, eu sei que o outro estará se indispondo comigo. Que cara egoísta, com o prato cheio de comida, um frango inteiro, e ele não me oferece um pedacinho.
Então, a minha razão terá que convencer o meu ego que eu preciso do outro, portanto, eu devo oferecer um pedaço de frango para o outro e com isso eu driblo apenas um pedaço, a maior parte é minha. Eu digo isso para o ego, olha, estou dando um pedaço para ele, a maior parte é minha. Quando eu digo isso para o meu ego, ele percebe que a sensação de prazer maior é do meu eu. Portanto, ele fica quietinho e aceita, né? Até mesmo porque eu estarei usando a qualidade de outro temperamento, que é este aqui, que sente prazer quando agrada o outro. Ele é muito afetivo, ele é muito afetuoso. Então, esse temperamento tem como traço principal uma forte tendência a agradar o outro. Eu uso essa tendência desse, que está dentro de mim, como mostrei na rosácea, já que esse quer agradar tanto o outro, eu uso a força deste, que é capaz do maior altruísmo para poder ser agradável, para poder ser bem visto, para poder ter uma boa imagem, né? Então, veja, o temperamento deste aqui equilibrará a gulodice deste aqui, porque eu estou com os quatro simultâneos. Eu tenho os quatro. Eu posso usar os quatro e eu devo usar os quatro. Você vê, então, eu, usando o temperamento do sanguíneo, o ativo, que gosta de agradar os outros, eu neutralizo o egoísmo excessivo do guloso, que é o tranquilo, e assim, veja, um temperamento equilibra o outro. Os pesos da balança são iguais porque os dois temperamentos têm o mesmo peso. Então, assim como o peso desse é todo prazer para mim, o peso desse é eu tenho que agradar o outro. Então, usando os dois de uma maneira inteligente, lançando a força deste, né, e o impulso dele contra o gordinho, eu termino fazendo com que a gula do gordinho, a vontade de prazer comendo, seja contrabalançada, né, pela vontade de agradar, de ser simpático, de ser cavalheiresco, de ser afável, desse tipo aqui. Então, tudo depende de eu saber usar a qualidade do temperamento certo. No caso, já mostrei que quem neutraliza o guloso, o ego, é o sanguíneo, o ativo sanguíneo, porque ele se desdobra pelo outro, ele quer ser aceito, ele é afetuoso, ele é afável. Então, quando alguém diz, como você é bonzinho, você é uma pessoa simpaticíssima, olha que charme que você tem. Esse é o prazer dele, não é a mesa, não é a comida para ele não se importa, ele é magrinho, ó. E ele quer se manter magrinho para ter uma boa imagem. Esse não está se incomodando com ser gordo. O negócio dele é o prazer, tanto sexual quanto alimentar. Então, veja como é fácil equilibrar um temperamento com o outro temperamento. Uso o poder do temperamento do sanguíneo, que é afetivo, que é tendente a agradar o outro, e com essa ideia eu engano o meu ego do temperamento tranquilo, fazendo com que o prazer excessivo que ele exige seja compensado pelo prazer que o tranquilo, o ativo tem de agradar o outro. Perfeito? Num prato da balança está o desejo de agradar o outro, que é típico do ativo ou sanguíneo.
Se eu agrado uma pessoa e ela diz, oh, como você é simpático, como você é uma pessoa linda, maravilhosa, amo você, pronto. Ele está todo feliz. Ele tem uma energia igual à energia do gordinho. Logo, se eu uso a energia dele e boto no prato da balança para equilibrar a energia do guloso, do que só quer o prazer para si, eu equilibrei os pratos da balança. Viu? Aí eu consigo o equilíbrio mental. Nem tanto o mar, nem tanto a terra. O prazer não é só todo para mim, como o gordinho acha que é, porque se eu fizer isso, depois eu vou ficar triste porque a madama, a senhorita, ou seja lá quem for o outro, passa a me evitar e achar que eu sou uma pessoa intolerável, intragável, tal. Então, essa tristeza do ativo, né, será uma força a meu favor, que eu sei que ela virá se eu não agradar o outro, e eu uso ela para equilibrar o egoísmo do gordinho. Simples. Eu estou usando dois pesos iguais em uma balança que é razão e emoção. Estou usando a minha razão, reconhecendo o defeito do sanguíneo, que é agradar aos outros mesmo mentindo, né? Pode ser um defeito, porque ele pode chegar a mentir, mas acredito que a madama vai me achar simpático, charmoso, e com esse sentimento de prazer eu divido a refeição que eu estaria comendo aqui sozinho se eu deixasse o temperamento do tranquilo. Por outro lado, o tranquilo tem uma virtude muito grande, que é ele gosta do repouso, ele gosta de descansar. Então, quando um dos outros temperamentos estiver em grande atividade, eu vou usar ele. Daqui a pouco eu vou mostrar a você. Tá? Então, vocês viram como é que se faz? Coloca temperamento contra temperamento. Na verdade, não é contra. É no prato da balança do equilíbrio. Então, há uma balança do equilíbrio interna. A minha sensibilidade e a minha razão, a minha emoção e a minha razão são dois pratos da balança. Então, se eu usar a razão pura, a minha sensibilidade e a minha emoção vai reclamar. Se eu usar a minha emoção pura, a minha razão vai me censurar. Então, o que é que eu faço aqui? Num caso desses, eu, em vez de usar só o egoísmo, portanto, a emoção, o desejo de prazer do tranquilo, eu uso o desejo de prazer do sanguíneo, do ativo, que equilibra as coisas. Eu quero agradar o outro, eu preciso que o outro me aceite. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se eu estou tendendo a mentir muito. O defeito do ativo é exagerar. Para ser aceito, ele é capaz de dizer que viu um lobisomem ou qualquer coisa dessa natureza, não importa qual seja o assunto, para agradar o outro, ele é capaz de inventar, criar e cair na mitomania, que é a mania de mentir, e não se incomodar com isso, achar naturalíssimo mentir. Ah, eu já vi uma sereia assim, eu fui no mar e a certa distância ela estava sentada numa pedra. Ele dirá isso com a maior naturalidade. Né? Existem pessoas que são mitômanas e não sabem. Né? Eu convivi com várias pessoas que elas, quando contam uma versão de um acontecimento que você presenciou, você percebe que ela está narrando uma ficção. Aquela história só aconteceu na cabeça dela, mas você fica na sua e deixa. É mitomania o nome da doença. Então, se deixar à vontade o tranquilo, do ativo sanguíneo, ele vai se transformar num mitômano, num mentiroso que não vai ter o respeito de ninguém,
Porque quando descobrirem isso, não vão dar importância ao que ele fala. Ah, fulano só fala M, só fala bobagem. Para evitar isto, eu vou usar outro temperamento, que é o do nervoso bilioso. O nervoso bilioso está preocupado com a ciência, com o conhecimento, portanto, com a verdade. O homem foi à Lua, foi ou não foi? Ele vai fuçar, vai na web, vai nisso, vai naquilo, na enciclopédia, vira e mexe, até tirar a limpo, pelo menos para ele, mas com toda a sinceridade de coração, de inteligência, de vontade, de razão e de memória, ele vai tirar limpo e, quando ele chegar à conclusão, o homem foi à Lua, sim, porque se não fosse, a Rússia desmentiria os Estados Unidos ou os Estados Unidos desmentiria a Rússia. O Brasil não tem tecnologia para dizer que nenhum dos dois foi, mas eles dois têm tecnologia para um desmentir o outro e provar, como dizem alguns, que aquilo foi feito num cenário. Então eu vou chegar à verdade através do temperamento do nervoso ou bilioso, que é tarado pelo conhecimento, mas pelo conhecimento da verdade. Então, esta necessidade que esse temperamento tem da verdade vai me permitir usá-lo travando, você já sabe, agora já descobriram o mecanismo, travando o mentiroso aqui, né? O contador de histórias aqui, né? O exagerado que vai dizer coisas impossíveis, inverossímeis, mas ele vai dizer de uma maneira que convence. Então, o desejo que o intelectual, vou chamar assim, tem de ser verdadeiro, de ter um conhecimento verdadeiro, vai travar o discurso deste quando ele estiver exagerando, né? Falando de hiperbolicamente. Olha, era uma bananeira que dava cada banana deste tamanho. Isso ele falará com toda facilidade. Aí o outro, eu vou usar o temperamento do outro, ele está em mim, todos os quatro estão em mim. São forças ativas do meu eu e do meu ego. Logo eu posso dispor delas à vontade. Eu trago, portanto, o intelectual, o nervoso, né? Que ama a verdade, que quer um conhecimento verdadeiro, eu trago até aqui e digo: pô, cara, você está se tornando um cara ridículo. Não está vendo que a bananeira não dá banana daquele tamanho? Todo mundo vai ver isso e vai te chamar de mentiroso. Então, isso tudo acontecerá dentro da minha mente e eu estarei usando um temperamento para limitar outro temperamento. Mas não posso também me deixar levar pelo excessivo desejo que tem o intelectual, aqui chamado o nervoso, né, de ter muito conhecimento sem objetivo, porque ele vai ser uma enciclopédia ambulante, mas acontece que ele não tem objetivo, ele nunca vai ganhar nada com esse conhecimento dele todo, né? Então, esse desejo de conhecer a verdade vai levar ele à pobreza. Ele vai saber muito, mas vai ter pouco. Para evitar isto, eu vou usar o secretário de Satanás, que é o voluntário ou atrabiliário, que tem uma vontade de vencer na vida, de ter bens, ele tem uma ambição de possuir enorme. Então, o conhecimento do nervoso, do intelectual, eu coloco à disposição deste para que eu possa ter uma meta. O meu filho traça metas quinquenais, de 5 em 5 anos, pai, eu vou ter isso, fazer aquilo, aquilo outro. Então, traça metas quinquenais. Ele tem um objetivo, um desiderato, uma ambição justa, que é o apanágio desse aqui. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele quer ter muito, ele quer possuir. Então, se eu usar este traço dele para travar o intelectual vai perceber que está nadando, nadando, nadando e vai morrer na praia. Porque tanto conhecimento não levará a nada.
Logo, o conhecimento tem que ser conhecimento de quê, por quê, como e para quê. Ele não tem o para quê. Mas o auxiliar do capeta aqui, ele vive em função do para quê. Então eu vou tirar deste temperamento o para quê, né? O que e para quê. Todos os meus atos eu faço com um para quê. Quer dizer, o que é que isto vai me dar em troca? Então, esse temperamento tem aquilo que eu preciso para tornar útil o conhecimento do intelectual. Então, tudo depende de como usar os 4 temperamentos. E quando o atrabiliário, o capeta, que ninguém é insuportável viver perto de um cidadão desse, que ele quer mandar em todo mundo e quer ter mais do que todo mundo. Mas quando ele tiver exagerando, ou seja, numa atividade, eu trabalhei hoje, comecei às 8 da manhã, já são 9 da noite, ainda estou na ativa e com toda a energia para começar de novo. Aí eu vou colocar contra esse excesso de atividade, porque a atividade em excesso eu posso não sentir enquanto eu a estou fazendo, mas em determinado momento eu canso. Esse cansaço pode trazer uma fadiga, essa fadiga pode trazer um estresse, e esse estresse pode me trazer uma doença nervosa. De repente, eu estou com síndrome de pânico, de repente, eu estou com ansiedade de buscar o quê? E eu nunca chego onde eu quero, porque tem sempre mais. Como diz Salomão, os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir, nem o nariz de cheirar, nem a língua de provar. Então, se eu não tiver um limite, eu vou me esbagaçar, como diz também o Dalai Lama. Né? A maioria dos ocidentais, eu não entendo dos ocidentais, porque a maioria dos ocidentais passa metade da vida gastando a saúde para ganhar coisas, dinheiro, imóveis, carros e bens. E aí acaba com a saúde, se torna doente e vai gastar a outra metade da vida gastando o dinheiro para cuidar da saúde que perdeu. Olha que sabedoria, né? O Dalai Lama diz. Então não faz sentido eu gastar metade da minha vida ganhando bens que vai solapar a minha saúde e em determinado momento eu vou sentir isto, o fígado funciona mal, o estômago tem isto, aqui, em suma, o cérebro, eu assim como de repente sinto uma tonteira, um zoor no ouvido, seja lá o que for, se eu tiver atividade em excesso, eu vou entrar em pânico. E aí, quem é que vai equilibrar isto? Muito simplesmente, meus amigos, o gordinho que gosta de paz, que quer tranquilidade. Então, desse aqui, eu tiro a serenidade como virtude específica. Deste aqui, o altruísmo, o afeto, a cortesia. Deste aqui, a busca incessante pela verdade, pelo conhecimento verdadeiro. E deste aqui, uma ambição comedida, justa, para chegar aos objetivos na vida que me permitirão ter uma vida tranquila com os prazeres lícitos que a vida pode me dar. Você vê então que combinados os 4, eliminados os vícios e utilizando-me das suas virtudes, das suas qualidades, é só eu não usar o defeito. Usa a qualidade. O defeito desse, esmagar quem está na frente dele, é trabalhar até se matar de trabalhar. Use a tranquilidade do gordinho, que um bom prato, uma boa mesa e um bom sono para ele são tudo de importante nessa vida. Ele está aqui, ó, todos os 4 estão aqui.
Eu posso chamá-los à minha vontade, eu posso chamá-los à minha inteligência, eu posso chamá-los à ação e à atividade na hora que eu quiser. Eles quatro estão em mim. É só eu treinar. Isto é que é alquimia. Por outro lado, já disse, o tranquilo é neutralizado na sua gula e no seu egoísmo pelo ativo que quer agradar ao outro. Mas também nem tanto ao mar, nem tanto à terra, agradando ao outro, mas também deixando uma parte para mim. Quer dizer, não mato ele, não mato o touro, como na iniciação mitraica mostra Mitra matando o touro. Não, não mato o touro. O touro, que é a sede de prazer, né? No final das contas que nós mostramos a vocês, né? É a base de tudo, e eu não posso matá-lo. Se eu matar o touro, a base de sustentação foi embora e tudo desaba. Então, o egoísmo pode se transformar em egotismo. Quem fez a diferença foi Blaise Pascal, um grande filósofo, um homem de uma sabedoria enorme que inventou o computador. Uma maquinazinha de somar, diminuir, multiplicar e dividir, que parecia uma caixa registradora e tinha uma manivela que eu cheguei a usar, eu ainda alcancei. Vocês não devem nem imaginar o que é isso, peça de museu. Foi Blaise Pascal quem inventou. Para lá aumentava, para trás diminuía. Então eu multiplicava, dividia. Tudo constituía em tirar ou acrescentar. Mas com esse tirar ou acrescentar, eu somava, por exemplo, 8 vezes 6, eu tinha que digitar o 8, digitar não, puxar uma alavancazinha, chegar até o número 8 e virar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele ia me dar o resultado, 8 vezes 6. Foi assim que começou o computador, inventado por Blaise Pascal. Então, vocês vejam como, no final das coisas, no final das contas, a rosácea é de todas as figuras a mais simples e a mais fácil. Então veja, emoção aqui embaixo, ou o feminino naquela figura mostrada a vocês antes, e razão, o masculino, aqui em cima. Tanto faz chamar positivo, negativo, yin e yang, claro, escuro, masculino, feminino. O importante é razão, emoção. A verdade é essa. Eu tenho a faculdade da razão, que é a inteligência fria, vem do meu córtex cerebral, e eu tenho a emoção, que vem do meu sistema límbico, que está aqui, e é poderosíssima. Mas eu posso, com a razão, usando os artifícios que eu acabei de dizer a vocês, posso controlar a emoção. A emoção só quer prazer, só quer prazer. Mas olha, o gordinho tem um prazer determinado, o voluntário, o magrinho, sarado, tem outro desejo determinado, por outro tipo de prazer. O intelectual tem outro tipo de prazer, são objetos diferentes que dão prazer a todos os quatro. Eu posso usar esses objetos, esses para quê, por quê e para quê dos quatro, e um equilibrar o outro. Assim eu estaria equilibrando a emoção com a razão. O cérebro é racional. A inteligência, para ele, é tudo. Então, isto é preto ou isto é branco, como diz no ditado, pão, pão, queijo, queijo. Mas acontece que o cérebro não pode fazer isto, não é tão simples assim, porque, como eu disse a vocês através do meu mapa, né, o eu seria isto, este ser racional frio, mas eu tenho, através do sistema límbico, necessidade de ter prazer através do ego, e o ego também tem necessidades de ter prazer, que são satisfeitos, no final das contas, pelo outro. Então,
vamos dizer assim, no namoro, por exemplo, um beijo, um abraço, uma transa, né? O ego se satisfaz com o prazer que o outro me dá. Então, por isso eu posso enrolar ele. Porque no fundo ele também precisa do outro, ele valoriza o outro. É como aquela criança que toma o brinquedo do coleguinha e o coleguinha vai embora e ele diz: ué, fiquei sem um amiguinho. Na próxima vez não vou tomar o meu brinquedo dele. Entendeu? Então o ego também precisa do outro. E aí quem vai fazer o equilíbrio dos pratos da balança é o eu consciente racional. Ele vai usar a sua capacidade racional e vai utilizar-se, ora, da razão pura, que está no córtex cerebral, fria, está no frontal, aqui à frente do cérebro. A razão fria está aqui no frontal, aqui está a visão, aqui está a audição e aqui está o holograma do mundo e do meu corpo. Então, se eu agir simplesmente utilizando o raciocínio cortical, eu vou ser frio, feito o Sr. Spock, mais ainda do que ele. Vou ser frio, o que seria uma brutalidade. Né? Nada pior do que uma pessoa que age sempre de acordo com a razão. Ela não vai sentir emoção, não vai sentir afeição. Né? Comemoramos o Dia dos Pais domingo passado. Né? Eu passei um dia muito, muito feliz, quer dizer, o sistema límbico ficou satisfeito por causa do que foi planejado pelo córtex cerebral, que sabe que, embora ele seja frio, né, há serotoninas e endorfinas que são jogadas nele, que fazem ele se sentir bem quando ele recebe uma dose extra de energia do sistema límbico, que é a emoção. Viram como é que é? Esse é o laboratório humano, né, que os gregos diziam uma mente sã em um corpo são. Então, nós até agora temos falado do corpo, pelo qual os gregos, nós dissemos, tinham uma verdadeira obsessão. A questão dos gregos era o corpo, a forma perfeita, o equilíbrio, a harmonia, mas eles também tinham os filósofos, a mente, a filosofia, mensana in corpore sano, uma mente sã num corpo sã. Então, este é o correto. Fazendo isto, nós estaremos passando informação, e a informação correta, para todo o sistema da anatomia oculta, isso que está aqui e mais, e proporcionando equilíbrio, alegria. Então, é como se fosse um quadrado. Vamos voltar àquela figura. É como se fosse um quadrado. Então, o que é que acontece? O gordinho, que é o melancólico, não, é o tranquilo, fleumático. O gordinho me dá paz, repouso. Eu preciso disso. E o colérico me dá atividade, vitalidade, vida, energia. Eu preciso de ambas. Eu preciso de ambas, mas na medida certa, tudo dentro do peso e da medida. O sanguíneo é um exagerado. Para ele não se acha um mentiroso quando ele diz que um amigo dele calça 48. Ele não acha que está mentindo, mas o melancólico, que é o intelectual, que tem amor à verdade e ao conhecimento verdadeiro, vai equilibrá-lo e vai dizer: que é isso, rapaz, você vai passar por idiota, você vai terminar perdendo essa pose toda quando descobrirem que você, em cada 5 palavras, se fala 4 mentiras. Então veja, de cada um deles, desse quadrado, eu vou tirar o que me serve. Estão em mim, sou eu. Eu sou isto aqui. Primeiro, equilibrar a razão e a emoção. Depois, usar a minha vontade e de forma inteligente, racional,
as virtudes dos 4 temperamentos, eliminando os seus vícios. Quer dizer, as qualidades sem usar os defeitos. Se eu deixar a coisa rolar por si mesma, então esse quadro vai fraturar. E essa fratura desse quadro vai dar aquilo que nós já mostramos a vocês. Se houver a fratura do eu, se houver a colisão do eu com o ego, vai acontecer o reino da doença mental. Vincent van Gogh, um gênio, mas era doente mental. Um gênio. As pinturas dele valem uma fortuna, mas cortou a orelha para poder se mutilar e assim achar que estava pagando a dívida por ter dado um soco no amigo. Um gênio, nem por isso sabia usar convenientemente. Aqui estão catalogados os homens mais geniais do mundo, em tipo de caricatura, né? Mentes que souberam fazer isso, né? Aqui está um homem que nos ajudou muito a descobrir esses segredos da mente, que era ocultismo, e ele descobrindo a psicanálise. Aqui ele está indo caçar com a filha, Ana Freud. E aqui está o retrato dele, clássico. Aqui do grupo de Viena. Aqui está Freud, aqui está Jung. Novinhos, hein? Carl Gustav Jung está aqui. Sigmund Freud está aqui. Depois se tornaram inimigos mortais. Mas é um gênio. Eu sou junguiano, mas não posso dispensar aquilo que ele deixou. A descoberta da psicanálise foi obra dele. O freudismo não me serve. A história do sexo está acima de tudo. Hitler dizia Deutschland über alles. Freud diria Sexuland über alles. O sexo acima de tudo. Isso hoje em dia todo mundo sabe que não é. O homem tem um impulso altruísta muito grande e o prazer do homem não está só no sexo. Um pai que dá ao seu filho um brinquedo no Dia das Crianças e vê o seu filho feliz e sorridente, ele sente um prazer enorme, e esse prazer não é sexual. Aqui nós temos uma mulher, coitadinha, que se desequilibrou, que quebrou fraturou aquele quadro, que entrou numa depressão profunda, mas que, graças a Deus, a medicina, com os tranquilizantes e os remédios, as sessões de terapia aqui, né, terminaram fazendo ela sair do hospital sorridente, pronta para recomeçar a vida, indo para casa, aqui, ó, indo para a casa dela, saindo do hospital. Então, tudo muito simples quando se sabe. Agora, tem que aplicar, tem que fazer. Senão, vamos ter que abrir de novo o Pinel e internar muitos loucos. Aqui é um quadro célebre, Felipe Nel visitando um hospício, né? E as feras, os loucos, como eram tratados. Então, vocês receberam agora o conhecimento necessário. Não há mais o que dizer. O que eu disse já foi tudo, porque tudo é informação. E vocês já têm toda a informação necessária para fazer o trabalho que vocês precisam. Este é o capítulo 7 de Alquimia Rubedo 2. E, através desse conhecimento que nós passamos para vocês, através deste curso inteiro, vocês serão capazes, se quiserem, se treinarem, se adestrarem,
Olha que coisa triste. Pessoas loucas em camisa de força, tá vendo? Que coisa triste chegar a isso, né? Chegar a isso por quê? Porque não fez o que era necessário fazer, não fez o dever de casa, né? Não equilibrou as faculdades mentais. Então, vamos nós equilibrarmos. Aqui está a figura última que eu vou mostrar, o cérebro com a coluna vertebral protegendo a, a medula, e da medula saindo as células nervosas, as fibras nervosas, que são tudo aquilo que eu já disse para vocês. Umas voluntárias, outras involuntárias. O livro é A Mente da Biblioteca Life. Pronto. Fiquem com isso na sua mente. Parte de cima, razão. Metade de baixo, hemisfério de baixo, emoção. As 4 pétalas, os 4 temperamentos. O que eles têm de vícios, mas também têm de virtude, podem e devem ser ordenados, organizados pela minha inteligência cortical. Razão, raciocínio. E com o raciocínio lógico, treinando o raciocínio, eu posso equilibrar razão e emoção e extrair dos 4 temperamentos só o que eles têm de qualidades, deixando de lado os defeitos. Isto foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida. Eu tenho ele novinho, que se chama Educação Pessoal, editora O Pensamento, que ainda hoje serve para o trabalho que nós estamos fazendo. Vamos então dizer que nós acabamos o nosso trabalho com Alquimia Rubedo 2.7. Agora, revejam alguns se vocês quiserem, façam o treinamento, não é alquimia, lembra, o quadro original, que era o corvo em cima do crânio, a esfinge lá no fundo com a vela acesa, e aqueles tubos de ensaio, pipeta, bureta, proveta, lege, lege, relege, leia, leia, releia, labora, trabalha, et invenies, e descobrirás, e encontrarás. Encontrarás o quê? O equilíbrio, a felicidade. Aquilo que você veio ao mundo para fazer. Ser feliz. Então, vejam o vídeo, deem o like. Muito obrigado por terem assistido a este curso. Estou pensando se faremos o curso de Tarosofia ou não, mas podem ter certeza que aqui há muito material e há muito conteúdo ainda. Depende de vocês. Eu preciso de inscritos, eu preciso de visualizações, porque 68 são 68 amigos, né? É muito pouco. Então, a gente trabalha muito, estuda muito e merece reciprocidade. Então, deem seu like, comentem, né? Inscrevam-se no canal, compartilhem, divulguem o nosso trabalho para que a gente possa, né, encerrada essa série de alquimia, trazer outra, né? A gente vai continuar a nossa série nos caminhos de Jesus, mas o canal Guia dos Perplexos continua aberto e nós estaremos sempre trazendo conteúdo e conteúdo de alto nível. Esse curso tem nível universitário. Tá? Se vocês quiserem saber, se eu desse essas aulas de alquimia, né, numa universidade de psicologia, numa faculdade de psicologia de qualquer universidade, os alunos teriam alguma dificuldade de compreender, porque o nível está lá em cima. Mas você pode, se você quiser. E deve, porque você veio para ser feliz. Obrigado e até a próxima.